Cristo que veio para te salvar. Abre os olhos, veja o que eu tenho pra te mostrar. É Jesus Cristo que veio para te salvar, que veio para te salvar, que veio para te salvar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração Teste som. de louvor. Teste. Tu sempre estás Não. ao meu redor, entre as Alô, teste. estrelas, o Teste. Alô. brilho do sol. Teste. Vou te agradecer por todo Alô, teste. Teste. Vou te oferecer todos os dons, em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muito bem-vindos a este nosso culto. A comunidade pode se sentar. Chamamos bem-vindos também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa. Nós estamos amanhã, o terceiro domingo após Pentecostes, terceiro domingo do tempo comum, tempo do crescimento da igreja, e hoje, a partir do texto do Santo Evangelho, nós vamos falar um pouco sobre crescimento, sobre plantação, sobre semear e confiar que Deus dá o crescimento e também dá os frutos. Desejo que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Hoje nós vamos fazer a liturgia, aquela tradicional, cantada. Os irmãos que estão em casa, quiserem reunir a família, cantarem junto conosco também, fiquem à vontade. Nós queremos juntos, perto fisicamente ou distantes fisicamente, levarmos o nosso louvor ao nosso Deus e também na certeza de que Ele nos abençoa na sua palavra. Nós vamos agora ouvir um hino para iniciarmos esse momento de culto. Ao Rei adoremos com todo fervor e graça rendamos por seu grande amor. É Deus o refúgio, defesa eternal, que em glória recebe louvor triunfal. Falai do poder e da graça de Deus, em manto de luz ele habita nos céus. Seu cabo ele pode das nuvens formar, nas asas do
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de todo poder, Pai de grande misericórdia, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo com muita justiça o teu castigo nesta vida e por toda a eternidade. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e me arrependo sinceramente. Te suplico, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte do teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio do Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto. Salmo número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória.
Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Amado e eterno Deus, Tu que vens a nós na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, Tu que te tornasses um de nós e através da vida, obra e ressurreição de Jesus, conquistasses para nós a salvação. Obrigado, ó Pai, porque em Tua palavra Tu nos deixastes esta mensagem de amor e também nos deixastes a Tua vontade expressa. Faça com que a nossa vida seja vivida de acordo com esta vontade, para que sejamos como aquela árvore plantada à beira do riacho, para que as nossas folhas não murchem, mas que estejamos cheios de vida e dispostos e prontos para Te servir e servir também ao nosso próximo em amor. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos agora ouvir mais um hino. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, Tu nos resgataste, com Teu sangue nos compraste, somos Teus, ó bom Senhor. Nós vamos agora ouvir as leituras para este nosso culto, começando pelo Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 24. Assim escreve o profeta: O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas,
faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. O apóstolo escreve assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo nesse corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Essas são as palavras da Epístola. E agora convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. E o evangelista registra assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos agora ouvir um hino em preparação à mensagem.
Ó Deus, nós te louvamos, teu nome salmodiamos por tua salvação. Guiaste os teus amados nos séculos passados com poderosa mão. Nas lutas que travaram, os teus fiéis buscaram teu nome sempre honrar, firmados na verdade, com zelo e probidade, souberam nela andar. As hostes inimigas com falsidade e intrigas tentaram subverter da igreja o fundamento, mas não deixaste intento dos maus prevalecer. Teus santos amparaste e mestres despertaste, que ouviram tua voz, a Bíblia defenderam e as confissões souberam legar a todos nós, com fé e com firmeza guardaram em pureza o teu ensino, ó Deus. Unidos só marcharam com os que conservaram os sacramentos teus. Concórdia foi obtida e a fé fortalecida na Santa Bíblia, ó Deus. Com este fundamento, o reto ensinamento voltou aos tempos teus. Concórdia, ó Deus, concede ao povo que te pede de todo o coração. Concórdia sempre seja o lema em tua igreja para uma eterna união. Que a graça é. Diminui um pouco o volume desse ou ganho. Alô, oi. Ou ganho, eu acho. Tá muito. Alô, oi, oi. Aí, isso. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento. Que esta sua palavra possa germinar e frutificar em nossa vida diária. Amém. Pode sentar-se? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos que pequenas coisas podem causar grandes efeitos, que coisas minúsculas podem crescer e se tornar coisas grandes. Isso em todos os aspectos da nossa vida, né? A gente, quando há uma discussão e um desentendimento, seja na família, entre amigos, na igreja, nós geralmente falamos assim, foi a gota d'água que faltava. Que geralmente nos relacionamentos não se começa uma briga, uma discussão, uma crise do nada. Há coisas acumuladas. Aí a gota d'água faz com que transborde e toma uma proporção grande. E geralmente,
Quando toma uma proporção maior ainda, nós já usamos uma outra expressão, fazer uma tempestade num copo d'água. Algo pequeno que toma também uma proporção grande. Quem conhece e tem mais contato com a agricultura, sabe de como isso acontece, né? Como uma semente de milho, por exemplo, é semeada na terra, dela cresce uma planta que dá ali algumas espigas, e cada espiga gira em torno de 500, 800 grãos. 500, 800 novas sementes a partir daquela uma que foi colocada na terra. E hoje, como nós não poderíamos deixar de lembrar, nós vemos o quanto um vírus invisível aos olhos humanos, ele causa tanta dor, tanto sofrimento, tem transformado as nossas vidas aí há 1 ano e meio, mais ou menos. Coisas pequenas que crescem, tomam uma grande proporção. E é exatamente esta imagem que Jesus usa no texto do Evangelho de hoje para falar a respeito do reino de Deus. Jesus, ele era mestre em observar a sua realidade e, a partir da sua realidade, usar elementos para ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito do amor ao próximo, enfim, ensinar sobre a palavra do nosso Deus. E ele, vivendo num contexto agrícola, onde as pessoas tinham muito contato, principalmente as pessoas que estavam sempre com Jesus, pessoas mais humildes, mais pobres, mais ligadas ao campo. Então ele usa a imagem da semente para falar a respeito do reino de Deus. A primeira parábola que Jesus conta, ele faz essa comparação a respeito da semente que é semeada, e não importa o que o agricultor faça, a partir do momento em que aquela semente está na terra, ela precisa cumprir o seu ciclo. O agricultor, ele não pode fazer nada para adiantar as coisas. Obviamente que ele pode cuidar, da semente, tirar o mato, colocar um adubo, tirar um veneno, espantar os passarinhos, mas o ciclo natural da semente, ele não pode fazer nada. Ele pode se esforçar o máximo, mas ela vai cumprir o seu tempo de germinação, de crescimento e de frutificação. E a segunda imagem, também ligada à agricultura, também ligada à semente que Jesus usa, ele usa a imagem da semente da mostarda, que na época era a menor semente conhecida, e essa semente, uma vez jogada na terra, uma vez plantada, ela crescia e se tornava uma árvore de uns 3 metros de altura, tão grande que os passarinhos iam fazer ninhos nos seus ramos, nos seus galhos. Uma semente tão pequena que ganhava uma proporção tão grande, se transformava em algo tão grande. Assim como no primeiro exemplo, nós, como seres humanos, como agricultores, por mais estudados que sejamos, nós não podemos fazer nada para adiantar o ciclo natural das coisas. Nós, como cristãos, ao semearmos a palavra de Deus, nós podemos e devemos fazer o melhor que está ao nosso alcance, mas nós não podemos, por mais que nós queiramos, adiantar as coisas. O reino de Deus, ele cresce no modo e no tempo que Deus quer que assim aconteça. E o reino de Deus, assim como o grão de mostarda, ele também começou pequeno. Deus, lá no Antigo Testamento, chamou Abraão e sua família e formou um grande povo, através do qual Deus conduziu este povo, prometeu e enviou o Messias. Quando Jesus vem, há um recomeço. E hoje, o que é a igreja cristã começou pequeno também. Lá no primeiro Pentecostes, tinha ali umas 120 pessoas, 120 fiéis seguidores de Jesus. E hoje, esta igreja cristã no mundo, calcula-se que existam em torno de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que confessam a fé em Jesus.
aquela pequena semente plantada tomou uma proporção grande. É interessante nós olharmos e percebermos que a igreja cristã começou mais ou menos como a nossa comunidade. Nossa comunidade hoje, oficialmente, nós temos 109 membros. Um pouco menos do que no primeiro Pentecostes, que tinha 120 pessoas lá que receberam o Espírito Santo. E o que é que esse texto, essa parábola de Jesus tem a nos ensinar hoje, tanto tempo depois, para uma comunidade também pequena que se reúne aqui nesse local? O que é que nós podemos aprender desta parábola, dessas imagens que Jesus usa para comparar o reino de Deus às sementes? Primeiro, nós devemos reconhecer que, apesar de 2 bilhões a nível mundial, se nós formos comparar com a população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas, nós ainda somos poucos. Se nós formos comparar a nossa comunidade de 100 e poucos membros, nós somos uma gota no oceano. Mas nós continuamos sendo o povo de Deus. E nós aprendemos a primeira lição, que o crescimento, então, da igreja, o crescimento do reino de Deus, se dá independentemente do nosso esforço, independentemente das nossas qualidades. O crescimento do reino de Deus se dá por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. É claro que nós somos importantes nesse processo. Nós somos chamados para semearmos. Esta é a nossa tarefa. Porque se não houver a semeadura, obviamente, não haverá colheita. Então nós também somos importantes, mas não depende de nós, não depende do nosso esforço e das nossas qualidades. Depende da vontade de Deus e da sua bênção. Só que nós precisamos nos perguntar, aquilo que nos cabe, que é a semeadura, se nós fôssemos semeadores mais fiéis, será que a nossa igreja, seja a nossa comunidade, a nossa igreja a nível nacional, o cristianismo, de uma forma geral no mundo, será que nós não seríamos um número maior de pessoas? Daquilo que nós podemos colaborar, será que nós temos sido fiéis semeadores da palavra de Deus? Ou nós temos guardado muita semente dentro da nossa sacola, esperando que haja um momento certo, uma oportunidade propícia para a semeadura? A segunda coisa que nós podemos aprender é que Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que apesar das nossas falhas, apesar do nosso pouco esforço, apesar de todos os nossos defeitos como semeadores da palavra, Ele continua abençoando a palavra que é semeada. Ele continua dando o crescimento e continua mantendo a sua igreja, continua mantendo o seu reino vivos entre nós e atuantes neste mundo, e através da sua igreja e do seu reino abençoando as pessoas. E este reino e essa igreja, por mais que não cresça de uma forma tão maravilhosa como nós gostaríamos, ela continua crescendo, porque Deus é amoroso e Deus tem agido. Por isso, quando nós fazemos o exercício do autoexame como semeadores e colaboradores do reino de Deus aqui no mundo, nós facilmente chegamos a algumas conclusões, nem sempre conclusões verdadeiras, mas nós somos tentados a ir por um caminho, muitas vezes um caminho mais fácil. Tantas vezes nós não confiamos que Deus tem poder e está agindo. Nós muitas vezes não confiamos nas promessas do nosso Deus de dar o crescimento para a sua igreja. E assim nós deixamos de semear o Evangelho. Tantas vezes nós pensamos que não vale a pena. Nós olhamos para o mundo tão mal ao nosso redor e achamos que nós estamos semeando no asfalto, que ali não vai crescer. E desanimamos também.
Tantas vezes nós pensamos que nós somos pessoas muito simples, incapazes de sermos servos de Deus, e também deixamos de semear. Muitas vezes nós também queremos fugir da nossa responsabilidade. Os outros vão fazer, sempre tem alguém para semear, e também negligenciamos a nossa função e a nossa responsabilidade de semeadores. E aí as coisas pioram, porque muitas vezes nós deixamos o nosso ego crescer e achamos que se a semeadura não for do modo como eu quero, então eu não vou participar. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. E aí é o eu falando, e não Cristo falando através de mim. E ainda, muitas vezes, nós perdemos o ânimo de semear, porque nós olhamos e aparentemente não vemos resultado na semeadura. Muitas vezes nós desanimamos, achamos que nós estamos fazendo um trabalho em vão. E aqui eu abro um parênteses antes de continuar, para uma palavra de um pastor que eu li em um livro. Então não me lembro o nome do pastor, mas ele dizia assim, que ele, durante muito tempo do seu ministério, ele muitas vezes também desanimava, porque ele semeava, e ele não via os frutos. E aí já, de idade avançada, ele refletindo, ele pensou assim, eu acho que Deus fazia de propósito, para que eu não me orgulhasse da semeadura e fosse tentado pelo diabo a me exaltar e não a Deus. Deus permitiu que eu semeasse, e outros pastores que vieram depois acabaram colhendo os frutos. Nós somos e fomos chamados para sermos semeadores. E aí nós olhamos para o nosso Deus, para o seu grande poder, para o seu grande amor, e nos alegramos, porque nesses momentos em que nós nos desanimamos, em que nós achamos que as coisas têm que ser apenas do nosso jeito, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, a palavra de Deus vem através da lei e nos dá um chacoalhão e diz, não, você também é responsável, você que foi salvo, você que já foi tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra, você também agora foi chamado para ser um semeador. E graças ao bom Deus, que Ele nos usa mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, Ele tem nos usado como seus instrumentos para o reino de Deus crescer. É o seu amor, é a sua graça. Nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, nós ouvimos na leitura do Salmo, duas leituras que falam a esse respeito de plantas que são alimentadas não pela razão humana, pela capacidade humana, mas pelo amor, pela misericórdia de Deus. Felizmente, nada depende dos nossos esforços e da nossa qualidade. Deus dá o crescimento de acordo com seus planos, de acordo com a sua vontade, no tempo e no momento certo. Muitas vezes, nós, como eu disse antes, achamos que nós somos pessoas muito simples, muito limitadas para sermos realmente usados como instrumentos de Deus. E muitas vezes nós queremos dizer, não, isso não é para mim, isso tem que ser para outras pessoas. Nós achamos que a nossa vida é muito corrida, que nós não temos tempo para nos dedicar à pregação e à semeadura. Mas lembre-se que Deus nos chamou e quer nos usar, a cada um de nós, lá na nossa rotina no dia a dia, seja na fábrica, na oficina, no hospital, na escola, ali onde nós vivemos no nosso dia a dia, lá é que Deus quer que nós sejamos semeadores. Porque se nós não estivermos lá semeando, Cristo não estará lá. E Deus quer que Cristo esteja em todos os lugares. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo, por causa da salvação que Ele conquistou por nós. E Ele nos escolheu, nos salvou, nos transformou de inimigos de Deus em seus filhos amados e em semeadores desta palavra de salvação, em semeadores do Evangelho, dentro da nossa família, na nossa casa, na vizinhança,
lá no trabalho, no estudo. É ali no dia a dia que Deus nos capacita e nos envia como seus instrumentos para semearmos a palavra do seu reino. E Jesus, ele nos convida a olharmos para este reino, para a sua igreja, mas olharmos com outros olhos. Olharmos como cristãos transformados. O apóstolo Paulo diz que nós somos novas criaturas. Aquilo que era velho se foi. Nós não vivemos mais de acordo com a nossa natureza e o nosso pensamento humano, mas vivemos de acordo com a vontade do nosso Deus, porque fomos transformados por Ele. Nós, tantas vezes, olhamos para nós mesmos em nossas vidas e vemos apenas coisas simples, tantas vezes insignificantes, que não têm potencial, mas se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa vida a partir dos olhos de Cristo, nós vamos nos enxergar de forma diferente. Nós vamos ver que, como diz o próprio apóstolo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a partir disso a minha vida não é algo simples, insignificante, mas é algo valioso. Jesus vive em nós. E nós somos um vaso de barro que contém um tesouro maravilhoso. E tantas vezes, para que esse tesouro maravilhoso possa extravasar através de nós, Deus precisa quebrar este vaso de barro. Muitas vezes nós negligenciamos a semeadura voluntária e Deus vem e nos quebra e nos usa da mesma forma para semear o seu reino. Lembrem, para Deus nada é impossível. Ele pode e Ele transforma e Ele usa as nossas vidas simples para o grande e maravilhoso trabalho do seu reino. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, maravilhoso. Ele não era uma pessoa apenas simples, um simples cristão. Pelo contrário, ele era o extremo. Ele era e foi o maior perseguidor da igreja. O então chamado Saulo teve a sua vida transformada. E agora Paulo se tornou o maior pregador, o maior apóstolo, aquele que levou a palavra de Deus além dos limites do povo judeu, levou aos não-judeus. E ele diz no texto de hoje, porque nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Jesus deixa claro que no seu reino, o que é mais importante não é o tamanho, não são as aparências. Jesus mostra isso através de outros exemplos também. Quando ele diz que nós cristãos somos o sal da terra, nós não precisamos encher meio prato de sal para sentir a diferença. Poucos grãos de sal já dão sabor. Jesus, ele sabe que quando nós nos colocamos à disposição do trabalho do seu reino, o Espírito Santo faz a obra. Ele nos usa como seus instrumentos. Não importa se nós somos pessoas estudadas, se nós somos pessoas influentes, famosas. Não. Jesus, o nosso Deus, nos usa assim como nós somos. Simples. Ou famosos. Pessoas com pouco estudo ou supergraduadas. Quando nós nos permitirmos sermos instrumentos de Deus, Ele vai nos usar para o trabalho do seu reino. E então, nós vamos sair da igreja. Vamos voltar para a nossa vida no dia a dia, lá no trabalho, lá no estudo, na nossa vizinhança, no nosso grupo de amigos. Infelizmente não tão próximos ainda, mas continuamos tendo contato com pessoas, e que bom. E nós vamos lembrar que ali, no nosso viver diário, é que Deus nos escolheu e nos colocou para nós sermos seus instrumentos, para nós sermos semeadores do Evangelho, para nós levarmos sabor a este mundo que anda tão desgostoso de viver. Ali que Deus quer que nós atuemos. Mesmo sendo pessoas aparentemente simples, com a vida simples, Deus nos transforma em instrumentos maravilhosos, transformadores de vidas,
e fazendo de nós também construtores do seu reino. Semear a poderosa palavra do Evangelho através das nossas palavras e ações é a maior e mais sublime tarefa que o nosso Deus nos deu. Através de cada um de vocês e através de mim, Deus quer transformar a vida de muitas pessoas. Deus quer fazer o seu reino grande para que mais e mais pessoas se acheguem a Ele, mais e mais pessoas recebam o amor do seu Filho Jesus Cristo e através dele a salvação eterna. E que nós possamos viver desta forma, animados e orientados pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, que diz: o amor de Cristo nos domina. Porque nós reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. E nós temos a certeza de que assim, um dia, nós viveremos com Cristo no céu. E pela graça, o amor de Deus e a sua atuação através das nossas vidas, tantas outras pessoas também poderão um dia estar com Jesus no céu. Por isso, nós humildemente nos colocamos ao serviço do seu reino aqui neste mundo, para que ele continue crescendo, para que Deus nos use como seus instrumentos, para semear, confiar e esperar que o crescimento Deus dará no tempo certo, e que ele possa nos usar assim como nós somos, e nos transformar em seus semeadores fiéis. Amém. Que o grande amor do nosso Pai eterno, que é muito maior do que a nossa razão humana pode entender, este amor que nos transforma e que nos faz seus instrumentos, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Pode sentar-se, nós vamos ouvir agora mais um louvor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela
estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós queremos, neste momento, de forma humilde e confiante, nos colocar na presença do nosso Pai, dirigir a Ele a nossa oração, colocando diante dele todo o nosso agradecimento e também os nossos pedidos. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, por Tua palavra criaste céus e terra e por Tua bondade sustentas e preservas a Tua criação. Obrigado porque Teu Filho, nosso Senhor, nos reconciliou contigo através da Sua morte na cruz. Desde o batismo, vem semeando em nós a Tua palavra. Por Tua graça e sem merecimento nosso, ela cresceu e nos tornou Teus filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo torne o nosso coração terra fértil para brotar, crescer e produzir muitos frutos da fé. Livra-nos do endurecimento do coração, que impede que a Tua palavra tenha progresso entre nós. E para não enfraquecermos na fé, desperta em nós o interesse para o estudo constante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito continue abençoando o semeado Evangelho por todo o mundo. Usa-nos como instrumentos nesta obra, para que muitos cheguem à fé salvadora em Jesus Cristo. E quando virmos pouco ou nenhum resultado da Tua palavra semeada, lembra-nos da Tua promessa de que ela não voltará vazia. E para com aqueles que semeiam a discórdia, a mentira e a subversão à Tua vontade, ajuda-nos a testemunhar a Tua verdade com amor, coragem e firmeza na fé em Jesus. Preserva a liberdade política e religiosa em nosso país para que o Teu Evangelho seja pregado livremente. Abençoe a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seus pastores e membros, seus seminários, seus professores e estudantes, para que todos estejam empenhados no compromisso de semear a Tua palavra, para que muitos saibam o quanto é maravilhosa a Tua graça. E nesses tempos inquietantes que vivemos por causa de uma pandemia, dá-nos esperança de cura e certeza da Tua paz. Alivia os sofrimentos daqueles que foram atingidos por esta e outras doenças e conforte o coração de quem sofre a dor e o luto. Senhor, hoje nós queremos lembrar de todos aqueles nossos irmãos que estão contaminados por esse novo coronavírus, lembrando o Cláudio, a Pamela, a Sabrina, o Eduardo, a Rafaela, o Vinícius, o Carlos, também a Edinalda e o Gabriel, Pastor Nelson, e em especial lembramos do Roger, cunhado da nossa irmã Elisângela, irmão do Christian, que ainda está internado, está na UTI em estado mais grave, que Tu possas estar sempre com a equipe médica, com todos aqueles que estão cuidando deles. Dê aos familiares, Senhor, muita paciência e muita confiança em Ti. E quando for da Tua vontade, que todos possam estar novamente com a sua saúde restabelecida e que possam, aos poucos, voltar à sua vida normal. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Pode se sentar, nós vamos celebrar a ceia conforme esse nosso novo protocolo, só lembrando, né? Cada um vem aqui, sirva-se do copinho com a hóstia, o verdadeiro corpo, copinho com o vinho, o verdadeiro sangue de Cristo. E aí se dirige aqui ao lado, ali ao lado, então baixe a máscara, tome a sua ceia. Enquanto isso aí, o próximo pode vir. Nós vamos ouvir alguns hinos aí durante a celebração da Santa Ceia. Vinde, pois tudo está preparado.
alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar. Lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Nos olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me de perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhece em canções que falamos de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo falou da gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha para nos levar aos céus. Nós vamos agradecer ao nosso Pai. Amado e eterno Deus, nós queremos Te louvar por todo o amor derramado sobre nós, especialmente por nos dares novo conforto por esta Tua ceia. Te pedimos, ó Pai, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, aumente o nosso amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de sermos Teus filhos amados, de sermos semeadores da Tua palavra e de que um dia estaremos no céu contigo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. Boa noite, pessoal. Eu estou incumbida pela Eliane de a gente fazer uma apresentação, uma singela homenagem pelo Dia do Pastor. Por favor. Pense. Gente, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que está aqui, a cada um dos nossos irmãos e irmãs também que estão em casa. Durante a semana eu já senti esse carinho de vocês e quase tive que parar de ver o vídeo no meio para poder falar. Às vezes a gente... o diabo não quer que o reino de Deus cresça, né? E tantas vezes ele semeia dúvidas nos corações das pessoas, né? Tantas vezes semeia no coração dos pastores coisas ruins para nos desanimar do trabalho. E aqui a gente encontra força e ânimo para continuar na luta. Obrigado. Vamos orar a bênção em conjunto, então? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Respira. Obrigado, gente, por vocês terem vindo aqui essa noite. Nós temos certeza que Deus tem preparado os caminhos para que em breve a gente possa ter de novo nossa casa lotada. Sabemos, e hoje eu falei de tarde na reunião da diretoria e eu quero que vocês me ajudem também, não precisa ser agora, mas daqui a pouco, quero fazer um levantamento dos nossos membros já vacinados com 1 ou com 2 doses, para que a gente tenha uma ideia, né? Daqui a pouco a gente pode, com todo cuidado, obviamente, mas aos poucos, né? E tendo uma outra dinâmica na nossa vida na comunidade, né? Eu estava falando com o Carlos hoje na reunião, a nossa turma da quarta-feira à noite, daqui a pouco tá quase todo mundo vacinado já, né? 2 ou 1? 1? Os 2 juntos dá 2 doses, né? Então tá bom. E eu também já tomei minha primeira dose, né? Por causa do meu transplante. Mas, assim, eu acredito que, né, a gente com paciência, daqui a pouco, se a gente tiver bastante gente vacinada, de novo, com todo cuidado ainda, mas eu acho que a gente pode começar a ter uma dinâmica um pouco diferente aqui. Aos poucos irmos, a normalidade ainda vai demorar,
né, para chegar. Mas nós queremos ir nos aproximando dela. Antes de dizer tchau, né, para você, só lembrando, terça e quinta nossa devoção, a transmissão. Na quarta nós vamos ter já novamente o nosso culto presencial aqui. Sempre lembrando que ele é preferencial para o pessoal já maior de idade, acima dos 60. Outras pessoas também podem vir. A gente tem feito essa divisão para que, pela limitação de público, a gente possa atender o maior número de pessoas. Então, quarta-feira, novamente, o nosso culto do meio da semana, também transmitido, né? Quem não puder vir pode assistir. E no final de semana, ainda, a princípio, o culto continua sendo no sábado, né? A gente... Vamos ver que o andar da carruagem e da recolocação do forro. E assim que a gente tiver um bom adiantado, a gente vai voltar de novo com os nossos cultos sábados e depois domingo novamente. Então, a princípio, no próximo final de semana ainda é no sábado. Lembrando, se alguém quiser amanhã, estiver bastante disposto para ajudar aí no mutirão, amanhã vão começar a colocar o forro, né? Quem tem algum irmão em casa também que queira vir amanhã a partir das 9 horas, novamente colocar o forro. Quem está aqui talvez esteja sentindo um cheiro um pouco estranho, é do Gimo Cupim, foi passado em tudo, né? Aproveitamos, tiramos, passamos o Gimo Cupim. Por isso nós, não só por causa da bandeira vermelha que tinha, mas também aproveitamos isso para poder fazer esse serviço aí de manutenção da igreja. Então, a princípio, no próximo final de semana também no sábado. E nos vemos durante a semana nas nossas transmissões. Aqueles que estão aqui, que desejarem, estiverem preparados, também quiserem fazer suas ofertas, podem trazer aqui à frente. Enquanto isso, nós vamos ouvir um hino para o encerramento deste culto e nós nos cumprimentamos aqui na saída. Um abençoado domingo a todos, uma abençoada semana. Que Deus nos use como seus semeadores da palavra e nós sabemos que Ele faz com que ela cresça. Boa noite a todos. Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. Faze-nos teu nome engrandecer, que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Cessa a luta no porvir, que eterna